Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, e vamos juntos verificar o que é que temos para estudar. A nossa aula, de número 70, tem como objeto de conhecimento relações métricas no triângulo retângulo, com detalhamento em elementos do triângulo retângulo e algumas relações. Muito bem, não é? Vamos aprofundar aí um pouco mais o estudo aí de triângulos, que é muito importante na geometria plana, e por isso eu oriento você a organizar o seu material aí de anotação, ligar o seu botão máximo de atenção e vamos juntos para a nossa aula. Então, queridos, como vimos aí o nosso objeto de conhecimento com detalhamento, não é? Vamos estudar triângulos, não somente triângulos, mas nós vamos um pouco mais além, vendo ali as relações entre as suas medidas e qual a importância delas aí, não é? Facilitação no estudo aí da geometria plana. Mas antes disso, vamos lá ver em qual triângulo nós vamos estar trabalhando. Vale lembrar que aqui nesta aula nós vamos estar trabalhando ali relações métricas dentro dos triângulos retângulos, porque existem relações métricas em triângulos quaisquer, mas que fique estabelecido aí para você, que você não esqueça desse detalhe, que tudo que se passar aqui na nossa aula é dentro do triângulo retângulo. Pois bem, quando um triângulo é considerado retângulo, ele é retângulo, como vocês podem acompanhar a leitura aí, quando possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo onde a medida dele vai ser 90 graus. E já que estamos falando aí de ângulos de triângulo retângulo, não é? E já sabemos que um dos ângulos internos tem o valor de 90 graus, os outros dois ângulos, as suas medidas serão aí agudas. O que significa um ângulo agudo? Um valor menor que 90 graus. Não esqueça que a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá sempre 180. Pois bem, voltando aqui à nossa leitura, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de quê? De hipotenusa. E você também percebe que a hipotenusa vai ser aqui o maior lado no nosso triângulo retângulo. Tudo bem? E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, aqui nós temos a hipotenusa, não é? E não esqueça que a hipotenusa vai estar sempre ali, oposta de frente ao ângulo de 90, e os outros dois lados do nosso triângulo retângulo são chamados de catetos. Mas ainda no estudo aqui do triângulo retângulo, vale a pena lembrar seus elementos, porque quando nós estamos trabalhando com relações métricas, é muito importante saber quem é quem, não é? E identificar ali no triângulo. Começamos aqui com catetos, que nós acabamos de ver, que são os dois lados que formam qual ângulo? O ângulo reto. Eles são perpendiculares entre si. E aqui, falando de catetos, eu quero abrir uma observação. A hipotenusa também é considerada, é um cateto, só que é um cateto ali com uma característica diferente, porque vai estar sempre oposto ali ao ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto, e vai ser o maior cateto no triângulo retângulo. O próximo elemento aí, ângulos. Além do ângulo reto, como nós vimos lá na nossa imagem, os outros dois ângulos do triângulo retângulo são agudos, foi aquilo que eu falei para vocês. As suas medidas serão sempre menores que 90 graus. Chegamos aí na altura, não é, do triângulo retângulo, que ali vai ser uma linha perpendicular. O que significa linha perpendicular? Vai sempre formar 90 graus lá no lado que terminar. Traçada de um vértice do triângulo, a hipotenusa, que divide a hipotenusa em duas partes. Mas vamos aqui nos aprofundar em altura da hipotenusa. Já que começamos a falar de altura, a altura da hipotenusa vai ser a linha perpendicular, não é? Onde a linha terminar, você pode ver que está destacado aí, vai formar o ângulo no valor de 90 graus. Então, é a linha perpendicular traçada da hipotenusa a um vértice do triângulo. Essa altura cria dois triângulos retângulos semelhantes ao triângulo original.
Então, perceba que aqui nós temos 3 triângulos. Nós temos o original, que é o triângulo BAC. Temos o triângulo AHB e temos também o triângulo aí AHC. Tudo bem? Então, quando a altura ali da hipotenusa é traçada, surgem esses 2 novos triângulos que, juntamente ali com o triângulo original, nós ficamos com a quantidade de 3 triângulos, ok? Mas o que é importante observar aqui nessa imagem? Nós temos todos os elementos representados. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é este maior cateto, e que sempre vai estar de frente ali, oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, a hipotenusa, nós vamos aqui denominar, nós vamos usar A para nos referirmos a ela. A medida dela, inicialmente, vai ser A. O C e o B são os 2 outros catetos do nosso triângulo retângulo. E como nós vimos aí no início, aqui no estudo da nossa imagem, esta aqui é a altura relativa à hipotenusa. E o que é que se percebe? Quando nós traçamos aí a altura relativa à hipotenusa, a altura que termina aqui na hipotenusa e forma um ângulo de 90 graus, nós percebemos aí a existência de 2 novos segmentos, que nós denominamos aqui de M e de N. Atenção com esses novos segmentos aí. Quem é o M? É a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. Quem é o N? É a medida da projeção do cateto AC também sobre quem? Sobre a hipotenusa. Mas, professora, como assim projeção do cateto AB sobre a hipotenusa? Para ficar fácil para você, imagine que vai ser projetada uma luz aqui em cima desse cateto, ó, pegando todo o cateto. A sombra desse cateto vai ser projetada onde? A sombra desse cateto C vai ser projetada aqui na hipotenusa. E é justamente esse segmento M, ok? O mesmo raciocínio aqui no cateto B. Imagine que tem uma fonte de luz e vai ser gerada ali a sombra do cateto AC. A sombra vai ser projetada sobre quem? Sobre a hipotenusa, que vai originar aqui o nosso segmento N. Então, N é projeção do cateto B. O que eu quero que você não esqueça daqui para frente, ok? O cateto C, ele só pode se relacionar com esta projeção, porque se a fonte de luz está aqui sobre ele, não tem como a sombra aparecer lá do outro lado. Então, C só pode se relacionar com esta projeção M, assim como o B só pode se relacionar com qual projeção? Com a projeção N. Tranquilo? Então, vocês já sabem, a partir de agora, identificar cada elemento aí do triângulo retângulo. Então, só retomando, se você perdeu algum detalhe, o A aqui representa a nossa hipotenusa, que aí vai ser qual? Vai ser o maior cateto e é sempre aquele lado que está oposto ali ao ângulo de 90. O C e o B são os 2 outros catetos, os 2 outros lados do nosso triângulo retângulo. H é a altura, certo? Característica da altura. Onde ela termina, ao lado que ela terminar, ela vai formar 90 graus. Por isso que ela é dita linha perpendicular. E ali, considerando que o cateto AB vai ter a sombra projetada sobre a hipotenusa, vai surgir ali a projeção, o segmento M. E o mesmo raciocínio ali para o AC. Vai ter a sombra projetada e vai surgir ali o segmento N. Todos 2 sobre a hipotenusa. Pois bem, já estudamos aí os elementos, já sabemos a definição de perpendicular. Vamos então conhecer quais são as relações métricas aí no triângulo retângulo. Primeiro, o que é uma relação métrica? É uma relação ali entre as medidas, tá, dos elementos do triângulo. E para que elas servem? Elas servem ali para estar descobrindo valores desconhecidos. As relações métricas, não é, como eu disse para vocês, são importantes aqui no estudo da geometria plana,
porque ela vai facilitar para você não só dentro da geometria plana, como também algumas situações da física. Mais à frente, quando for se estudar física, você vai ver que algumas situações você precisa desse conteúdo aqui da matemática para estar aplicando lá e resolvendo para descobrir aí medidas desconhecidas. A primeira relação métrica que nós vamos aqui estudar é o Teorema de Pitágoras, e que vocês talvez até já conheçam, não é? Teorema de Pitágoras é ali um teorema que vem trabalhando a relação entre os catetos do nosso triângulo retângulo. Quais são os catetos aí? Nós temos A, B e C, lembrando que A é a hipotenusa, B e C são os catetos aí ditos normais. O que é que o Teorema de Pitágoras nos diz? Que o quadrado da hipotenusa, que aqui nós estamos representando a medida dela por A, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa, para você descobrir o valor dela, caso você não saiba, hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que B e C, lá no exercício que você for fazer, com certeza vai ter o valor determinado. Se não tiver o valor do B, vai ter o valor do A, e assim vai caminhando para que você consiga calcular. E vendo um exemplo aqui da aplicação do Teorema de Pitágoras, qual o valor de A no triângulo retângulo? Primeiro passo, observe o desenho para você não sair aí dando nomes errados e fazendo a aplicação errada na fórmula, lá no Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado ali no triângulo retângulo, e que visualmente aí nós já vemos que é quem? O A. 4 e 3, quem são? São os catetos. E aqui nós vamos considerar que o C tem a medida 3 e que o B tem a medida 4. Então, fazendo a aplicação aí na fórmula do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Temos o valor da hipotenusa lá no nosso triângulo de origem? Não. Tanto que a questão quer justamente que a gente determine o valor dela. Então, vai ficar A ao quadrado. Qual é o valor do B? 4. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 16 mais 9, 25. Então, A ao quadrado é igual a 25. Para lhe ajudar aqui nessa parte, A ao quadrado quem é? A vezes A, igual a 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? É o 5. Ah, professora, mas aqui apareceu uma raiz. Por quê? Perceba que o 2 aqui é um expoente, não é? Aí é uma potência. Para eliminar, para deixar só o A, nós vamos ter que trabalhar com a operação ali inversa da potenciação. Quem é? É justamente a radiciação. Por esse motivo que apareceu a raiz. Raiz quadrada ali de 25 vai ser 5. Porque 5 vezes 5, como nós vimos, resulta 25. Logo, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 25. Avançando aí, conhecendo mais uma relação métrica aí no triângulo retângulo, chegamos aqui que a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos. Tudo bem? Como assim, professora, que a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos? Considere aqui o triângulo retângulo, aqui o ângulo de 90, então nós já sabemos que este cateto aqui, quem é? É a hipotenusa, que nós vamos chamar de A. Quando nós traçamos a altura relativa à hipotenusa, você lembra? Surgiram dois segmentos que nós chamamos de projeção. Então, aqui vai ser M e aqui vai ser N. Perceba que se você pegar o comprimento de M e juntar ao comprimento de N, nós vamos ter ali o A. Por isso, a relação métrica, que a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos, e aplicando aqui um exemplo. Em um triângulo retângulo, as projeções M e N medem, respectivamente, a ordem importa. Então, 7 é o valor de M e 2 é o valor de N. Determine o valor da medida da hipotenusa. Qual foi a relação que nós vimos aí há pouco?
que a hipotenusa é a soma das projeções dos catetos. M é quem? M é 7 mais 2. 7 mais 2, 9. Então, a medida da nossa hipotenusa aqui é 9. Achamos a hipotenusa sem precisar trabalhar ali com o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque ele deu aí medida das projeções. Ok? Então, você já tem aí um segundo modo de determinar medida da hipotenusa. A primeira, qual é? Teorema de Pitágoras. E a segunda, qual é? Se você tiver valor aí das projeções, você já sabe que a hipotenusa é a soma das projeções. Avançando aí, nós temos mais um exemplo, relação entre cateto e sua projeção. Lembra que eu falei para você? O cateto só pode se relacionar ali com a sua sombra, com a sua projeção. Então, o C só pode se relacionar com o M e o B só pode se relacionar com o N. Então, qual é a relação que nós temos aqui? Nós vimos lá no início, né, quando nós estávamos lendo ali sobre relação métrica, que quando nós traçamos ali a altura relativa à hipotenusa, surgem dois novos triângulos. E esses dois novos triângulos são semelhantes ali ao triângulo original. Então, por isso, nós podemos aqui seguramente determinar esta relação métrica, que C ao quadrado é quem? A vezes M, hipotenusa vezes projeção. Qual projeção? A que se relaciona ao cateto, tudo bem? E B ao quadrado, quem é? É a hipotenusa multiplicada pela sua projeção. Por isso que aqui é a relação métrica entre o cateto e a sua projeção. Fazendo a aplicação aqui, vamos lá? Tá aí. Temos um triângulo retângulo que você vai estranhar porque agora ele não está naquela posição original que nós vimos, onde a hipotenusa ficava aqui para a parte de baixo, mas está fácil. Se este é o cateto, com quem ele vai se relacionar? Qual é a projeção que ele vai se relacionar? Com a projeção ali que está pertinho dele. Então, X é a projeção de quem? De 8. Tudo bem? E quem é o 16? Você já percebe que o 16 aqui é a maior medida, é a nossa hipotenusa. Então, qual relação nós vamos usar? Nós vamos usar aqui C ao quadrado igual a A vezes M. Dica, quando você estiver estudando relações métricas, tenha sempre ali o triângulo à sua frente com todos os elementos ali representados para que você se acostume a identificar automaticamente quem é aquele elemento e qual relação métrica você vai usar. Você se deparou com essa imagem. Com certeza você teve aí inicialmente uma dificuldade em saber quem era o 8, quem era o X, quem era o 16. Eu virei até aqui o triângulo para você, para ficar um pouquinho mais fácil, só não identifiquei os valores. Mas se você tiver ali a imagem, né, primitiva, original, com os elementos identificados e você se deparar com um exercício desse, automaticamente você vai perceber quais são os elementos que você tem. Conhecendo os elementos que você tem, você vai saber, então, qual relação métrica usar, tudo bem? Então, o C aqui vai ter o valor de 8, o M vai ter o valor de X e o A vai ter o valor de 16. Qual é a relação métrica? C ao quadrado é igual a A vezes M. C, 8 ao quadrado, A, 16 e o M é X. 8 ao quadrado, 8 vezes o 8, 64, é igual a 16x, mas lembre, 16x é 16 vezes x. Nós queremos determinar quem aí o valor desconhecido. O 16 pode ficar com ele? Não. O 16 vai ter que passar para o outro lado, operação contrária. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo o número que já está lá. Qual é o número que está lá? É o 64. Então, o 16 vai passar dividindo 64, ok? Muita atenção nisso daí. Não vá querer cometer o pecado matemático de passar aí o 64, o 16 sendo dividido por 64. Não, isso daqui é um erro gravíssimo. O 16 é que vai passar para lá dividindo o número que já se encontra, o valor que já se encontra.
64 dividido por 16, nós descobrimos então aí que o valor do x é 4, que é aquele valor desconhecido aqui, não é? A projeção, o segmento que se relaciona com este cateto que nós vimos que é o C, mede 4. Agora eu tenho uma pergunta a fazer para você. Se este segmento unido a este aqui é igual à hipotenusa, se eles dois juntos dão 16, qual seria o valor desse outro segmento que não veio aqui? Não é indicado para nós? Não é? Este aqui nós vimos que vale quanto? 4. Este tem um valor de 4. Este segmento somado a este, é uma relação métrica que nós vimos, tem que dar 16. Então, de 16, se eu já tenho 4, esse daqui vai ser? Exatamente. Então, avançando aqui, nós temos a relação da altura com os outros elementos. Agora, nós vamos ver aí qual é a relação que a altura ali do triângulo retângulo desenvolve com os outros elementos, sejam eles projeções, lados, hipotenusa e por aí vai. A primeira relação métrica trabalha altura e projeções, e nada mais é do que a altura ao quadrado é o produto ali das duas projeções. Cuidado, não vá confundir aqui com esta outra relação métrica, que a hipotenusa é a soma das projeções. Muito cuidado, ok? A hipotenusa é a soma. A altura ao quadrado é quem é ali o produto entre as duas projeções. Agora, a relação entre altura e lados. Nós temos aí que hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Em qualquer triângulo, em todo triângulo retângulo, se você multiplicar ali a hipotenusa pela altura, o resultado vai ser o produto dos catetos. Avançando aí para ver uma aplicação, não é, dessas relações, nós temos num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 30 centímetros e um dos catetos mede 24 centímetros. Nessas condições, determine a medida da altura relativa à hipotenusa e a medida dos segmentos que a altura determina sobre a hipotenusa. Quem são esses segmentos que a altura determina sobre a hipotenusa? Justamente isso, são as projeções. Então, nem sempre a questão vem trazendo ali projeção, projeção, projeção. Pode vir justamente aqui como essa letra B. Então, você já tem que saber também, você tem que estar muito seguro para lembrar que os segmentos que a altura ali determina na hipotenusa são M e N, que são as projeções. Pois bem, vamos lá. Resolvendo, nós temos que, chamando uma projeção da altura de M, temos, mas vamos voltar aqui rapidinho no enunciado, porque apareceu 24 e apareceu 30, não é? Da onde vem esse valor? Esse valor vem bem daqui, olha. A hipotenusa mede quanto? 30. E um dos catetos mede 24. Então, nessas condições, determine, aí nós vimos, ó, chamando uma projeção da altura de M, nós temos que 24 ao quadrado vai ser M vezes 30. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, 576. É igual a 30M. Mas, professora, não era M vezes 30? A ordem dos fatores aí não vai alterar o produto, não vai alterar o resultado. Então, é a mesma coisa aqui, 30M. Opa, nós queremos o valor de quem? Do M, não é? Então, se o 30 está sendo multiplicado, ele vai passar dividindo. Aí, chegamos ali ao valor do M, 19,2. Mas, acabamos de resolver a questão? Não. Nós temos ali ainda que achar o valor da outra projeção. Mas por que que nós estamos achando o valor da projeção? Bora voltar bem aqui. A letra B, ele pede para que se determine aí a medida dos segmentos que a altura determina sobre a hipotenusa. Tudo bem? E nós estamos aqui fazendo a aplicação dessas fórmulas. Então, usando aqui, achamos o M. O que é que nós sabemos? Que as projeções somadas nada mais é do que a hipotenusa. M, nós vimos lá o valor.
19,2. Então, 19,2 mais N é igual a 30. Por isso que aqui nós ficamos que o N, quem é? É o 30, menos 19,2. O 19 não tem a letra N. Então, ele passou para o outro lado da igualdade. E lembre, todas as vezes que ele passar para o outro lado da igualdade, o sinal muda. Ele era positivo, passou a ser negativo. 30 menos 19,2, aqui subtração de número decimal. Não esqueça de colocar ali vírgula embaixo de vírgula. 30 menos 19,2. Ah, não tem aqui as casas decimais. Coloque. Se vai ficar vazio, você completa com zero. Então, o N tem o valor de 10,8. Pronto. Determinamos ali o valor do M, do N. E agora, quem é que nós vamos determinar? O valor da altura, não é? Que a alternativa A pede. A altura ao quadrado ali vai ser a multiplicação das duas projeções. Então, a altura ao quadrado é 10,8 multiplicado por 19,2. A altura ao quadrado nada mais é do que 207,36. Por que a altura, professora, ficou aqui 14,4? Lembra do 2 que eu falei para você aqui? Não é que era expoente? Quando ele passar lá para o outro lado, ele vai passar radical. Então, nós vamos ficar aqui com a raiz quadrada de 207,36. E nós vemos aqui que é 14,4. Complicado? Muito cálculo, muita fórmula? Sim. É difícil? Não. Qual é a dica? É você observar a questão, é você observar ali o exercício e perceber quais elementos você tem, não é? Olhar ali o seu formulário, o painel de fórmula, identificar quais elementos você tem, comparar com a fórmula, ver qual fórmula se aplica, de acordo com a informação que você já possui, e fazer os cálculos. Mas para ficar melhor fixado aí, vem comigo então resolver agora alguns exemplos de olho na tela. O primeiro exemplo que nós temos aí é um triângulo retângulo, onde temos aí a medida da hipotenusa e dos catetos. Então, nós vamos usar quem aqui? Aqui nós vamos usar o Teorema de Pitágoras, também conhecido aí por Tel-Pitt. Não é? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados aí dos catetos. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Você já percebeu aí, não é que o 25 ele não tem x ao quadrado. Então, ele vai mudar de lado, ele vai passar lá para o membro do 169. Se ele é 25, ele vai passar menos 25. É igual a x ao quadrado. 164 menos 25 é igual a 144, que é igual a x ao quadrado. Nós temos que achar um número que é elevado ao quadrado que multiplicado por ele mesmo dê 144. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 144 é igual a x, aonde o x é igual a 12. Pronto. Se descobriu aí a medida do cateto nesse triângulo retângulo, usando quem? Teorema de Pitágoras, a primeira relação que nós estudamos aqui na nossa aula. Mas avançando, olha aqui esse triângulo retângulo. Quais são os elementos que nós temos aqui? O x é a altura, onde a altura termina, ela forma um ângulo de 90 graus. E nós temos ali as duas projeções. Se nós temos M, N e nós temos a altura, qual é a relação métrica a ser usada? A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, nós vamos ter x ao quadrado, porque a altura aqui tem um valor de x nesse triângulo retângulo, igual a 4 vezes 9. X ao quadrado é igual a 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo ali dá 36? Raiz quadrada de 36. O nosso x ali, a nossa altura mede 6. Então, exemplos rápidos, práticos aí, não é, de aplicação de relações métricas, que com certeza você já sentiu a necessidade aí, não é, de estar exercitando, de estar aperfeiçoando para que você tenha mais intimidade com esse conteúdo. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.